Filosofia aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, um pensador muito interessante, que é Rousseau. O tema de hoje é perfectibilidade. Perfectibilidade. Até tem um dado interessante, hoje é aniversário de Rousseau. Rousseau nasceu no dia 28 de junho de 1712 e ele foi um dos grandes pensadores, do seu tempo, e um pensador do iluminismo. O iluminismo, a palavra explica o que é, É um posicionamento filosófico que resolveu trazer luz para as pessoas, A gente vive aqui em tempos de muitas barbáries, falando do século XVII, século XVIII, século XIX, a influência do iluminismo vem até hoje, mas esses iluministas queriam iluminar a mente humana, para que os seres humanos tivessem escolhas mais concretas, mais corretas. E é interessante que o iluminismo aqui de Rousseau, ele é um iluminismo influenciador do que vai ser depois da Revolução Francesa, que foi em 1789, E Rousseau, ele tratava esse conceito da liberdade, da fraternidade, da igualdade de uma forma belíssima. O que significa esse princípio de ser livre? O que significa esse princípio de reconhecer que o outro é tão importante quanto eu sou importante, nem mais nem menos importante do que eu sou, e a compreensão da beleza da fraternidade, o que significa ser fraterno. Então, é muito interessante que Rousseau tem várias obras muito instigantes. Tem o Contrato Social, que é uma das obras mais conhecidas dele, tem uma obra chamada Do Emílio, ou da Educação, e tem uma obra sobre essa desigualdade entre os homens. Por que surge a desigualdade entre os seres humanos? De onde vem esse conceito de desigualdade? Disse Rousseau, vamos imaginar mais ou menos essa cena, como se alguém estivesse dançando a sua dança, feliz com a sua dança de um lado, alguém está dançando num outro lado com a sua dança, feliz com a sua outra dança também. Vem alguém, olha uma dança, olha a outra dança e fala para esse segundo dançador, esse segundo bailarino: nossa, gostei muito da outra dança. Isso faz com que surja uma dimensão de competitividade quase que destruidora entre as pessoas. Mas você não estava feliz com a sua dança? Ele não estava feliz com a dança dele? Por que agora a dança dele te incomoda tanto? Rousseau diz uma outra coisa também, que o mal do mundo começou quando alguém cercou um pedaço de terra e disse: isso é meu. E outros permitiram que ele fizesse isso. Esses outros não sabiam as barbaridades que viriam a partir disso. Porque o que gera guerra, na visão de Rousseau, não são os homens, mas são as coisas. São as coisas que os homens têm. São as coisas que os homens querem. São as ambições que me levam para as guerras. Dentro dessa perspectiva, ele vai construir um caminho no discurso da desigualdade para tratar sobre a liberdade, que é uma comparação dos homens com os animais, Rousseau diz o seguinte: você imagina que a natureza, ela já disse tudo ao animal. O animal, quando nasce, ele nasce programado por aquela natureza. Ele terá um caminho naquela natureza. Ele dá esse exemplo. Se você colocar para as pombas as melhores carnes, as pombas podem morrer de fome com aquelas melhores carnes. Se você colocar grãos ou sementes para um gato, o gato pode morrer de fome com aqueles melhores grãos que estão ali, porque o gato não sabe comer aqueles grãos e não saberá, e a pomba também não. Há uma programação dentro deles para que eles existam dessa maneira. A riqueza do ser humano, e aí o conceito da liberdade, é que nós não estamos programados, nós não fomos programados, nós construiremos o nosso programa. Aqui extrai um conceito bonito de Rousseau da sua dimensão da moralidade. Moral mora, é aquilo que mora dentro de mim. Mas aquilo que mora dentro de mim, de alguma maneira, foi construído por mim. Esse foi construído por mim, foi construído por uma série de pessoas com as quais eu convivi
E essas pessoas foram dando o tom da minha existência. Eu sou o resultado disso tudo. Eu não fui programado. Mesmo em lugares em que, no reino animal, que você fala assim, mas existe ali uma comunidade de abelhas, ou uma comunidade de cupins, uma sociedade, né, de formigas. Sim, mas era assim há 2.000 anos, há 3.000 anos, é assim hoje, será assim daqui a 1.000 anos a mesma coisa. Eles não mudam, eles foram programados para isso. O ser humano não. O ser humano advém das suas escolhas. À medida que nós existimos, nós vamos nos construindo. E esse conceito, né, de essa palavra bonita, né, perfectibilidade, é essa explicação da capacidade que eu tenho de me adaptar a esse mundo no qual eu vou desenvolvendo. Esse mundo em que eu estou desenvolvendo, ele depende da minha liberdade, a maneira com que eu construo esse mundo. Eu tenho influências que são complexas. Eu estava vendo uma série brasileira na Amazon, que chama Dom, que é a história de um filho de um policial civil no Rio de Janeiro, ele que combatia as drogas e o filho que vai para o mundo das drogas. E desde criança ele ia percebendo que o filho estava indo por caminhos incorretos e não conseguia ter a melhor pedagogia para salvar o filho dele. E ele que lutava tanto contra as drogas, vivia esse calvário dentro da família dele, da vida dele, essa dor, essa destruição dentro dele, vendo um filho se acabando. Aliás, uma série muito bem feita. E isso é um tema comum. De repente, você fala assim, bem, mas eu vou me construindo, mas por que os dois irmãos são diferentes? 2 irmãos, filhos dos mesmos pais, e são completamente diferentes. Porque cada um, esse conceito de perfectibilidade, existe de uma maneira. São 2 irmãos, mas são completamente diferentes um do outro. São 3 irmãos e eles são diferentes também. Porque cada um vai se desenvolvendo à sua maneira, vai crescendo à sua maneira, vai sendo à sua maneira. E eu vou me adaptando do jeito que eu posso ao mundo que eu vivo, com as dificuldades que eu tenho. Quero voltar aqui. O nome da série chama Dom. A personagem chamava-se Pedro Dom. A gente vê, e a série é interessante porque vai e volta, ele adolescente, ele começando a usar cocaína e o pai combatendo a cocaína do outro lado, e talvez aquela linguagem, por mais que o pai amasse o filho, ele não conseguia dizer alguma coisa que ajudasse o filho a perceber que a existência dele era errática, que as escolhas dele eram erráticas também, porque diferentemente de uma formiga ou de uma abelha, os seres humanos vão desenvolvendo vícios ou virtudes. A liberdade me faz desenvolver virtudes incríveis. Olha o tema da fraternidade que ele mesmo coloca. Mas esta mesma liberdade faz com que eu desenvolva uma perversidade que não existe na visão de Rousseau no mundo animal. Você vê um animal comendo outro animal, se alimentando de outro animal, porque ele não tem escolha. O leão não tem escolha, então ele vai se alimentar de um outro animal. Então, quando você olha aquilo, é cruel, né? Até ver uma imagem lá, né? Tá um alce, um viadinho, enfim, um animal correndo na natureza, né? Uma anta, uma zebra, e aí você vê o leão pegando aquela zebra. E ele pega para se alimentar, ele pega para alimentar os seus filhotes, né? Qual é a diferença dessa perversidade, entre aspas, do mundo animal, né? Do gavião que vai pegar o pássaro ali, que acabou de sair do ovo? Aqui, no mundo animal, na explicação de Rousseau, não tem um plano de perversidade, não tem um plano do mal. Eu não planejo desenvolver isso. Você não vê no reino animal um plano de torturar um outro animal, um animal torturando um outro animal, planejando fazer isso. Agora é ele comigo, eu vou me vingar disso. Não existe isso. Aqui estão os vícios humanos, que são vícios que nos diminuem,
que nos colocam num lugar que nos faz muito mal para a gente mesmo, por essa incapacidade que eu tenho de perceber que eu deveria procurar esses 3 elementos que são os elementos inspiradores da Revolução Francesa: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O que é essa tal liberdade? Essa palavra complexa, difícil de entender, né? A Cecília Meirelles dizia assim: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Mas o que é essa liberdade? A liberdade, ela não pode ser uma insensatez. A liberdade, ela não pode ser uma irracionalidade. Então, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser bater na cara de alguém, eu sou livre para fazer isso. Não, isso não é liberdade. Eu vou lá e vou espirrar na cara dele porque eu sou livre. Não, isso não é liberdade. Isso é insensatez. Isso é irracionalidade. A liberdade é a possibilidade de usar a razão. A liberdade é a possibilidade de escolher. A liberdade é a capacidade que eu tenho de fazer o certo. E só existe liberdade, na visão de Rousseau, onde existe igualdade. Quando eu compreendo que o outro é igual a mim, que o outro é feito do mesmo pó que eu sou feito, é feito da mesma terra que eu sou feito. Ele se desenvolveu da mesma maneira com que eu desenvolvo, nós temos necessidades comuns, nós temos temperamentos diferentes, nós temos uma capacidade adaptativa diferente, mas nós temos necessidades comuns. Sem água a gente morre, sem ar a gente morre, com água e com ar um dia a gente vai morrer. A construção da nossa trajetória de vida, a construção da nossa história de vida é diferente, mas nós temos necessidades comuns. Esse é o princípio da igualdade, que vai gerar a igualdade de direitos, a igualdade de deveres, a igualdade de obrigações. O iluminismo vai dar luz para tudo isso e vai nos ajudar a ter a compreensão de como é que eu posso usar a minha liberdade para ser fraterno. Como é que eu posso usar a minha liberdade para construir virtudes e não vícios? Como é que eu posso usar a minha liberdade para que esse conceito de que todos são iguais seja real? Não é todos são iguais na personalidade, todos são iguais na dimensão humana do seu desenvolvimento, todos são iguais no direito de sonhar, no direito de sorrir, no direito de ser, no direito de acontecer. Por que alguém pode ter o direito de brilhar? Hoje a gente fala muito na palavra meritocracia, não tenho nada contra esse conceito de meritocracia, mas depende do que ele significa. Se a gente sai de lugares muito diferentes numa competição, não dá para dizer que foi o mérito desse ou o mérito daquele. Rousseau, ele teve uma vida errante, ele foi mendicante no tempo da sua vida, ele não tinha lugar para viver. A mãe dele morre quando ele nasce, o pai morre, ele tinha 9, 10 anos. É uma mulher que o ajuda, depois uma outra mulher, ele vai de ajudas em ajudas, ele tem 5 filhos depois, não tem condições de cuidar dos filhos. Ele tem um processo de sofrimento imenso dentro dele. Com tudo isso, ele clama por essa liberdade, igualdade, fraternidade, que está na Revolução Francesa e está no movimento da Inconfidência aqui no Brasil também, no momento em que as pessoas viam o sofrimento dos escravos, a dor desses escravos e queriam compreender essa dimensão do que era a liberdade. Hoje é um dia que se fala sobre o respeito LGBTQI+, né? Com uma visão de que toda dimensão homofóbica ela faz muito mal às pessoas, que a incapacidade que eu tenho de compreender que o outro seja diferente de mim não deveria fazer com que eu agredisse o outro, mas com que eu respeitasse o outro, com que eu compreendesse que o outro é diferente de mim, como todas as formas de preconceito, elas são danosas, elas roubam o perfume bonito do ser humano e elas enfeiam as relações humanas. O machismo ainda persiste, o racismo ainda persiste, as dores todas da humanidade, elas continuam persistindo em pessoas que continuam torturando, que continuam estuprando, que continuam diminuindo o outro, né? Eu peguei aqui para trabalhar com vocês uma música do Gonzaguinha,
que chama Da Maior Liberdade, para a gente pegar nesse tema aqui da perfectibilidade do Rousseau, que é essa liberdade. Mas antes eu quero pegar um trecho de um dos poemas mais bonitos do ponto de vista da liberdade da língua portuguesa, que é o Navio Negreiro, do Castro Alves. O Castro Alves, que é, né, o poeta da liberdade, né, que canta a canção de dor dos negros do seu tempo, que eles conviviam. E esse poema é lindo, o poema todo é lindo. Mas eu queria pegar um trecho dele aqui. A quinta parte do poema. Ele diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponjas de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria de algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Vamos nos transportar um pouquinho na história para esses navios negreiros. Eu já falei algumas vezes em algumas lives das minhas experiências em Moçambique, e quando eu fui à ilha de Moçambique eu vi algumas coisas que me tocaram na alma, né? de uma dor profunda do que a história explica, né? Mas ali eu conheci, me explicaram lá, o portal do não retorno, quando aquele escravo, né, capturado por uma outra tribo, que foi escravizado, era vendido por um europeu, por um branco, e essa pessoa passava ali por aquele portal do não retorno e sabia que nunca mais ia voltar para sua terra. Mas antes disso, ela tinha que dar voltas num baobá que eles chamavam de árvore do esquecimento. E nessas voltas ele tinha que esquecer o seu nome, o nome da família, a religião, a tribo, os seus amores. Tudo isso tinha que ser jogado fora. E aí ele entrava num porão. É isso que fala no final aqui, Castro Alves dizendo: ontem, simples, a vida estava simples, eram fortes, eram bravos, eram guerreiros, eram homens apaixonados, eram homens que tinham uma história. Hoje, míseros escravos, sem luz, estão ali, né, nos porões dos navios negreiros, sem ar, sem razão. Aí a gente olha isso e volta para Rousseau. Poxa, mas diferentemente dos animais, o homem tem escolha. Por que ele escolhe a perversidade? Por que ele escolhe fazer mal para um outro irmão seu? Por que ele escolhe causar dor numa outra pessoa? Por que ele não tem um sentimento de compaixão? Por que ele quer escravizar alguém ou se permite ser escravo? Olha a citação, né? Rousseau dizendo: o homem nasce livre e se encontra a ferros em todos os lados. O que me escraviza hoje? Que tipo de drogas escravizam a minha vida? Como é que eu, que tenho uma vocação para a liberdade, deixo de lado a liberdade e abraço a escravidão? E sou escravo. Sou escravo dos meus sentimentos ruins, sou escravo dos meus medos, sou escravo da minha decepção com a vida, sou escravo do meu desejo de vingar de alguém, de vingança de alguém, sou escravo da minha perversidade. Por que eu me transformei num escravo? Se eu nasci para ser livre, para compreender essa liberdade. Eu acho interessante, minha gente, quando a gente, né, peguei aqui o exemplo
do navio negreiro, que é um dos preconceitos que existem na humanidade, mas de repente você olha para essa cena desses navios negreiros e fica imaginando que bom, né? A sociedade evoluiu, hoje não tem mais esse sentimento de superioridade de um homem em relação a outro homem, hoje nós compreendemos a beleza dessa horizontalidade, nós somos fraternos, frátria, irmãos uns os outros. Não é verdade. A gente não tem aquela forma de escravidão, mas a gente tem tantas outras formas de escravidão. A gente tem tráfico de pessoas, a gente tem tráfico de mulheres, a gente tem crianças sendo escravizadas, a gente tem exploração sexual, a gente tem violência sexual de crianças, a gente tem violência de todas as espécies, de pessoas que não têm a compreensão do que significa essa liberdade humana, do que significa essa busca da perfeição. Nós não somos perfeitos, mas se nós não buscarmos a perfeição, a gente desperdiça o existir humano e não sente esse perfume bonito que é o perfume da liberdade. Deixa eu aqui para o Gonzaguinha. O Gonzaguinha está falando de um outro problema, de um outro conceito de liberdade, quando ele, Gonzaguinha, via os sofrimentos dos irmãos seus durante os tempos duros do Brasil, durante a ditadura do que o Brasil sofreu, do que as pessoas foram mortas, foram perseguidas, foram destruídas, e aí ele faz essa canção, chama Da Maior Liberdade. Olha a maravilha que é, né? Gonzaguinha tem uma beleza de textualidade impressionante, né? As suas composições são belíssimas e são composições que nascem dos seus gritos de inquietação na sociedade em que ele vivia. Já não basta esse dia após dia, que é um peso constante sobre as costas da gente, nesse tempo doente à solta nas ruas, colocando nas faces esse ar descontente. Já não basta a descrença e a desconfiança, acabando com nossa esperança de felicidade. Já não basta a pressão dessa falsa moral, encobrindo os atos de imoralidade. Ah, por favor, meu menino, não venha também me prender a cabeça, as pernas e braços. Eu te amo e esse amor eu declaro e grito e proclamo, de peito bem limpo, de peito lavado. Não preciso provar, pois sei bem o que sou e tintim por tintim dos meus traços e passos. Já cansei dessas velhas promessas, dessas velhas palavras e cansados ditados. Já não basta esta coisa rolando aí fora, nos castrando com garras e dentes, nos forçando a viver tão somente de meias verdades. O importante é que nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser profundamente uma pessoa da maior liberdade. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser profundamente uma pessoa da maior liberdade. Deixa eu pegar umas coisinhas aqui do Gonzaguinha para a gente pensar nelas. Já não basta a pressão dessa falsa moral. Como é que eu expliquei moral aqui mesmo? O que mora na gente? Uma ciência intrínseca que mora dentro de mim? A minha consciência? Tomás de Aquino diz que há uma consciência que é um pedaço de Deus que mora dentro da gente, de Deus que é inteiro e que mora dentro da gente. A consciência que eu tenho faz com que eu saiba se aquilo que eu estou dizendo é o correto ou não. E aqui ele está dizendo que há uma falsa moralidade, há uma falsa moral encobrindo os atos de moralidade. Por quê? Muitas vezes eu exijo do outro o que eu não faço. Eu cobro que o outro tenha uma postura que eu não tenho. Só que o outro foi descoberto, traindo a mulher, a namorada, e eu não fui descoberto traindo. Então eu critico o outro que foi descoberto, mas eu faço igual. Eu falo de honestidade e sou desonesto. Moral é o que mora em mim. Em mim, nesse conceito de Rousseau que a gente está desenvolvendo hoje aqui, nessa visão de perfectibilidade, essa adaptação, essa busca do ser perfeito, essa compreensão que a liberdade que eu tenho
É a liberdade que faz com que eu possa desenvolver um caminho que me eleva ou um caminho que me põe para baixo, que me põe lá embaixo, que me é pequena. E eu, pequeno, vou apequenando as outras pessoas. Eu, iluminado, sou capaz de fazer luz para as pessoas. Eu, iluminado, sou capaz de iluminar as pessoas. Porque dentro de mim há uma luz impressionante. Só que ela fica apagada. Porque as influências, as informações que a vida depositou em mim não conseguiram me ajudar a desenvolver o melhor de mim. E minha gente, na nossa vida, a gente precisa desenvolver o melhor dentro de nós. O pensamento de Rousseau vai muito nessa direção. Quando ele fala do bom selvagem, eu nasci para ser bom, mas a relação com os outros, a sociedade, a maneira com que eu vivo, tudo isso foi me corrompendo, me diminuindo, me apequenando, me sujando. E hoje eu sou alguém sujo. E estou escravizado por algumas coisas que não fazem de mim a melhor pessoa. E tem jeito quando eu estou escravizado? Tem jeito de voltar a ser livre? Se alguém está escravizado pelo cigarro, ele consegue deixar o cigarro? Talvez demore para conseguir fazer isso. Talvez seja complicado na vida dele conseguir fazer isso, mas ele consegue. Se o meu vício é o ódio, como é que eu consigo limpar tanto ódio que há dentro de mim? Mas eu já estou com 60 anos, agora eu não vou mudar. É mais difícil mesmo. Quanto mais o tempo passa, mais algumas coisas vão se sedimentando dentro da gente, mas às vezes há alguns chacoalhões na nossa vida, e quando a gente é chacoalhado na vida, a gente fala assim, não, peraí, eu vou ser uma pessoa diferente agora. Eu conheci pessoas que ficaram internadas com a Covid e que saíram querendo ser completamente diferentes, que quase morreram, e essa experiência do quase morte, aliás, tem uma sigla, né, do EQM, a experiência do quase morte, de pessoas que chegaram a ser declaradas mortas e não estavam mortas, né, ou voltaram. A ciência trabalha muito com esse conceito hoje, mas é muito interessante que muitos desses relatos, essas pessoas que quase morreram e que estão vivas, elas mudaram completamente a vida delas, percebendo que as opções que elas estavam tendo na vida não as elevava, não as colocava num patamar bonito de vida, de fraternidade, de liberdade, de igualdade. Mas eu não preciso passar por uma experiência de quase morte para melhorar. Eu não preciso chegar lá para compreender que eu convivo com pessoas que são diferentes de mim e que precisam ser respeitadas por mim e que eu preciso amar essas pessoas do jeito que elas são. As pessoas não são do jeito que eu decidi que elas sejam. Elas são o que elas são. E do jeito que elas são, eu posso ter um sabor de saber que ela é diferente de mim e conviver lindamente com ela. Porque há esse pedaço de Deus dentro de mim, que é a consciência, né? Alguém disse aí que gostou dessa definição, ela não é minha, de Tomás de Aquino. A consciência é uma centelha divina dentro da gente, e essa consciência, que essa centelha divina dentro da gente, nos ajuda a perceber que são esses caminhos da igualdade, da fraternidade, da liberdade, que me ajudam a construir uma história feliz. E é para isso que eu nasci. Eu não nasci programado, mas eu nasci com potencial de ser feliz. Eu nasci, olha essa palavra que a gente já usou várias vezes, que é muito bonita, eudaimonia, conceito aristotélico, conceito dos estoicos. A felicidade mora dentro de mim, e a felicidade faz com que eu celebre aquilo que eu tenho naquele momento, a vida que eu tenho. Voltando para Rousseau, nasci, minha mãe morreu, com 10 anos perdi meu pai. O que eu vou fazer? Vou odiar a vida? Como é que eu faço para ter uma vida diferente, mesmo com essas pedras que surgiram no meu caminho?
Minha crônica do domingo foi sobre a história de um bailarino. Esse bailarino que não sabe nem quem foi a mãe dele, não sabe nem quem foi o pai dele. Teve um homem que o ajudou muito, depois vai morar num orfanato. Depois uma senhora abre uma escola de dança e ele vai dançar, ele fica fascinado com a dança. E aí eu dou um pulo, né, e já ele famoso e lembrando dessa mulher que o ajudou. Por que ele, diante daquelas pedras, ele também poderia ter ficado paralisado? Não, uma pessoa que não sabe nem quem foi a mãe, não dá para ser feliz. É difícil, é duro para quem não sabe quem foi a mãe, mas dá para ser feliz. É duro quando você é traído, quando você é enganado, quando você é passado para trás, mas dá para ser feliz mesmo assim. É duro quando você percebe que pessoas que você ama tanto e que você achava que amavam você, não te amam dessa maneira. Mas dá para ser feliz. É duro quando você tem perdas tão profundas na sua vida. Mas dá para ser feliz. É duro quando você é injustiçado. É muito duro. Quando alguém diz que você fez uma coisa que você não fez, que você pegou uma coisa que você não pegou. Quantas histórias de pessoas que trabalham em casas de família e que passaram por isso? Alguém acusando, né, de um relógio que sumiu, de uma pulseira que sumiu, de um dinheiro que sumiu, depois acha e é incapaz de pedir desculpas. E aquela pessoa que é honesta, de vida, fica com uma dor imensa na alma. É duro isso. Mas mesmo diante de tudo isso, eu preciso encontrar dentro de mim essa consciência que não me deixa desistir do contrato que eu fiz com a vida, com viver, com existir. Isso é o fundamental. Com todo o sofrimento que eu possa ter, eu não sei o sofrimento que você tem. Cada um sabe o calvário que tem na própria vida, as humilhações, né, que já sofreu. Quantas vezes se sentiu um patinho feio? Quantas vezes se sentiu burro? Ninguém é burro, mas a gente se sente burro. Quantas vezes você já passou por momentos tão delicados, tão dolorosos na sua vida? E mesmo assim você fez um contrato com a vida e continuou, e permaneceu, e levou adiante esses 3 sonhos aqui. A perfectibilidade, ela ajuda a compreensão da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Liberdade com uma consciência de usar minha razão para fazer o bem, para entender o meu lugar no mundo. Igualdade, jamais, por razão nenhuma, me julgar superior a um irmão meu, mais santo porque eu acho ele pecador, pior do que eu porque ele nasceu num país e eu nasci num país melhor do que o dele, porque as nossas cores são diferentes, porque os nossos times de futebol, porque os nossos partidos políticos, porque não importa, as nossas religiões são diferentes. Essa postura da arrogância, de achar que eu sei o certo, de eu ditar o certo para a pessoa, a postura de arrogância, de achar que eu tenho algum poder, e o poder mais bonito que o ser humano pode ter é o poder servir alguém, poder servir uma causa, poder servir essa causa da liberdade bonita. Olha a beleza de um Castro Alves, seguir a causa de ser o cantador da liberdade, na dor daqueles escravos ali. Era o que ele podia fazer. Naquele seu tempo, é o que ele queria, né? Acenar, anunciar a dor de irmãos nossos. E aí eu pergunto para vocês, acabou o racismo? Não. Infelizmente o racismo não acabou. O racismo continua doendo na vida, na alma das pessoas. Eu nem posso dizer a dor que sofre uma pessoa que foi vítima do racismo. Só essa pessoa sabe. Eu não posso dizer a dor que sofre uma mulher que é humilhada por um homem. Só a mulher sabe o que ela passa quando faz isso. Agora, eu posso ter compaixão por essas pessoas, porque nós temos fraternidade. Nós precisamos criar um conceito de fraternidade. E eu escolhi esse tema principalmente porque a gente vê tantas agressões de tantos lados que talvez nós criáramos uma corrente mais fraterna, né, de pessoas que se compreendam
e que dialoguem, que conversem, que pensem conjuntamente. Esses dias eu encontrei uma pessoa que falou assim, eu não vou tomar vacina porque eu tenho medo de daqui a 5, 4 anos, tal. Uma pessoa que estava junto comigo começou a xingar a outra, né? Falou assim, você está louco? Você é contra a ciência, tal, tal. E eu vi a maneira com que ele estava conversando, né? Você não convence ninguém no grito. Uma planta não cresce jogando água quente nela. A percepção que ela tem é aquela. Na minha opinião, não é uma percepção correta. O que eu fiz para convencer a pessoa? Quando ele falou assim para mim, mas uma vacina não tem que ter uma experiência de 10 anos, pelo menos, para ver? Tradicionalmente era assim. Mas foi uma doença tão complexa, tão destruidora, que os laboratórios eles trabalharam de uma forma tão intensa com a ciência. E hoje, quando você olha países em que a mortalidade quase que zerou depois da vacina, isso é um alento da ciência. É você analisar um pouco o que está acontecendo no resto do mundo. Mas vejam, até para convencer uma pessoa do que para mim parece o óbvio, eu posso usar de elegância. Eu posso entender o que levou essa pessoa a ter esse raciocínio, a pensar dessa maneira. Eu não preciso sair xingando e destruindo as pessoas o tempo todo, né? As nossas armas viraram armas de destruição. Vamos construir liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos ir para o caminho da perfectibilidade, essa adaptação que a gente tem do mundo e essa capacidade que a gente pode ter de amar as pessoas e por elas poder ser amado. É isso. Viva Rousseau, que faria aniversário hoje, e viva vocês aqui participando. Hoje eu não estou em casa, estou fazendo um projeto na casa de um amigo. Depois, daqui a algum tempo, eu vou dizer que projeto lindo de livro é esse. Mas obrigado pela participação de vocês. Vamos colocar aí as cidades para a gente terminar. Eu queria fazer uma pergunta também, queria que vocês respondessem para mim. Eu vejo que depois que acaba a live, muitas pessoas assistem nos vários canais que ficam, mas tem muita gente que coloca que a live deveria ser mais tarde, que quando a gente começou esse horário das 6 horas, era no momento forte da pandemia, que estava todo mundo em casa, que agora muita gente já vai trabalhar. Vocês acham que deveria ser um pouco mais tarde? 7 horas ou 8 horas? O que vocês acham? Queria saber a opinião de vocês, que eu faço para vocês essas lives. Eu queria saber o que vocês acham aí. Respondam para mim. Beijão aqui para alguém de Lages, Daniela de Lages, Santa Catarina, Mariel de Novo Horizonte, São Paulo, Márcia de Carlópolis, Bruna de Hortolândia, Fátima de Salvador, Caxias do Sul, Regiane de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Rosane, Tereza de Viradouro, Mainata dizendo que 8 horas é melhor, Cruz 8 horas, Josélia acha que 8 horas também? Roberta, 8 horas. Obrigado. Luiz Fernando, obrigado. Janaína, 8 horas está ganhando, seria perfeito. Ou 19. Depois eu vou ver aqui, a maioria. Quem for assistir depois também, deixa esse comentário para a gente ver qual é o melhor horário para vocês. Tudo bem que fica gravado, algumas pessoas perguntaram aí, está gravado. Por aqui ganhou de longe 8 horas. 18 horas também é bom, obrigado. Eu vou tentar fazer, vamos fazer experiência. Eu vou ver um pouquinho, eu aviso vocês, mas vamos tentar fazer a experiência das 8 horas. E eu estou vendo alguns temas que vocês sugerem também, aos poucos a gente vai colocando, ou no meio dos temas eu vou dizendo essas expectativas que eu acho que vocês têm. Portugal faz 4 horas de diferença, olha, temos gente de Portugal acompanhando. Portugal, 4 horas para mais, né? Estados Unidos é para menos, tem gente dos Estados Unidos aqui também, Portugal é para mais. Aí Portugal vai ser uma live meia-noite, que chique. Legal, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Muito bom estar com vocês. Espero que eu tenha ajudado um pouco nessa reflexão desse tema tão bonito e desse pensador tão legal.
E o que eu sugiro assim depois, né, eu li um trecho aqui do Castro Alves e um trecho do Gonzaguinha, pega a música inteira, lê com calma, né, lê esse poema, isso nos ajuda a abrir um pouco a cabeça, a pensar nessa beleza da arte a serviço da vida. Valeu, beijo para vocês, até semana que vem.